brasileira na ONU. Lewandowski, eu avisei que tinha tido seu visto cancelado. E aí, quando as pessoas se deparam com reportagens como essa do Estadão, Estados Unidos concedem visto para ministro da Justiça de Lula ir à ONU. Elas acham que o Trump recuou e que agora o Lewandowski está livre das sanções aplicadas a ele. Mas eu vou dar uma dica aqui no ar. Uma dica. Um bom critério para você saber se algo é verdade ou não é veja o que discutem na Globo News. Se o Valdo Cruz diz que uma coisa é verdadeira, imensas chances destas coisas serem falsas. Não só porque ele é um péssimo jornalista. Não só por isso. Não só porque ele é mau caráter. Não. Mas é porque ele é burro mesmo. Vamos ver o que essa besta quadrada fala especificamente sobre esse assunto. Para autoridades que vão participar da Assembleia Geral da ONU, né? E não é nenhuma benesse, não. Tem que seguir essa regra internacional. Vejo isso mais como uma picuinha, né? O Alexandre Padilha, que teve seu visto revogado, o Lewandowski também teve seu visto revogado, e agora conceder novamente. Acho que os Estados Unidos estão ali titubeando em relação ao Brasil, se aplica uma sanção comercial nova. Acho que nesse momento isso não está ali no cardápio, está muito mais voltado para o Supremo Tribunal Federal, mirando ali os ministros que voltaram, seguiram o voto do Alexandre de Moraes, né? Para condenar Bolsonaro, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino, e eles ali, dentro do Supremo, têm dito, olha, não estou nem aí para isso, como disse hoje o ministro Alexandre Padilha sobre ganhar ou não ganhar o visto. Eles não vão mudar nada do voto deles, do comportamento que eles têm ali durante o julgamento por conta dessa pressão dos Estados Unidos. Não vai funcionar. O Paulo Figueiredo disse que os Estados Unidos não vão parar. E aqui vai continuar do jeito que tá. Então vai fazer o quê? Vai chegar um momento que eles vão querer mandar uma equipe de elite do exército americano, os marinhos aqui, para vir e sequestrar os ministros do Supremo. Eu acho que eles vão acabar caindo no ridículo se continuarem nessa toada, André. Em primeiro lugar, tem um animal. Não existem os mariners. Existem os marines. Não existe mariner. Mariner deve ser marca de barco. Existem os marines, que não são uma força de elite americana, mas uma força regular militar americana, que tem, por sua vez, dentro deles First Com e várias outras forças de elite. Mas os Marines, não Mariners, não são força de elite americana. Mas como eu disse, você quer pegar alguma coisa e saber se ela é verdadeira, pega o que o Valdo Cruz fala e inverte. Valdo, deixa eu te contar um pouco de... Vamos voltar um pouco na história, para desmistificar essa cabecinha oquinha. Em 1947, os Estados Unidos e as Nações Unidas eles assinaram um acordo para que a sede das Nações Unidas fosse em solo americano. Hoje, especificamente, funciona lá em Nova York, a sede da ONU. Eu já estive lá. Como a sede da ONU está dentro dos Estados Unidos, quando o acordo foi feito, eles pactuaram certas garantias necessárias ao funcionamento da organização, que tem que ter todos os países. E a seção 11 do acordo, por exemplo, estabelece que as autoridades dos Estados Unidos não devem impor impedimentos ao trânsito de quem vai e volta do distrito sede. Representantes, funcionários, especialistas em missão, imprensa acreditada, ONGs reconhecidas e outros convidados oficiais. A seção 12, por sua vez, diz que todas as previsões da seção 11 serão aplicadas a despeito das relações existentes entre o governo da pessoa envolvida e o governo dos Estados Unidos. Aí você vai para a seção 13, eu sei que você gosta desse número, que diz que as leis de entrada de estrangeiros não podem ser aplicadas de modo a interferir nos privilégios da seção 11. Ou seja, Valdinho, a única razão pela qual o Lewandowski e Padilha, quem quer que seja, receberam permissão para virem aos Estados Unidos para o evento da ONU, foram porque, provavelmente, eles foram convidados para um evento da ONU, fazendo parte da comitiva. E os Estados Unidos têm um tratado nesse sentido. Nada mais do que isso. Por isso que os jornalistas têm me perguntado, Paulo, vai haver restrição ao visto deles à ONU? E eu sempre disse, não, eles virão ao evento da ONU normalmente. Agora, isso significa que os americanos recuaram e que o Lewandowski está livre para fazer o que ele quer em solo americano? Não. Vejam, o visto que os Estados Unidos concedem nesse caso, geralmente é um visto chamado de C2. Esse visto, você não precisa ser especialista em imigração, procure a Imigrex, link na descrição, que a gente explica para você sobre esse assunto. Mas esse visto, C2, tem várias limitações, inclusive do itinerário dentro do país, e no caso dos eventos da ONU, a movimentação, às vezes, é restrita a Nova York. Na prática, isso significaria, caso a restrição fosse aplicada, que a única coisa que o Lewandowski poderia fazer nos Estados Unidos, restrito a essa viagem, é ficar dentro dos limites da cidade de Nova York, pela duração do evento das Nações Unidas. Nada mais. Ele não pode nem ir lá para Hoboken, do outro lado do Rio, Hudson, para apreciar e tirar uma foto do skyline de Nova York. Então, não. Lewandowski, ou quem quer que seja, não recuperaram seus vistos. Eles só receberam autorização temporária, baseada num acordo de 1947, entre os Estados Unidos e a ONU, para que se estabeleça no país sede aqui. E se quiserem provar que eu estou errado, é muito simples. Lewandowski, tente voltar aos Estados Unidos depois disso. Tente voltar aos Estados Unidos, volte para cá, depois volte aos Estados Unidos, diga que vai à Disney. Vai lá. Se o Trump está titubeando e você está com seu visto de volta, prova que vocês têm uma oportunidade incrível de mostrar que o Paulo Figueiredo está errado. E se os Estados Unidos estão titubeando? Veremos. Nos próximos dias vocês vão ver. Eu digo a vocês que o governo Trump não recuou e não está recuando nem 1 milímetro em relação ao Brasil. Segundo o Valdo Cruz, estão titubeando. Como é que estão titubeando?
Os Estados Unidos estão titubeando com o secretário de Estado anunciando que novas medidas vão ser tomadas contra o regime brasileiro nessa semana ou na próxima. Os Estados Unidos estão titubeando com o Darren Beattie, o subsecretário, reafirmando que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Estão titubeando com a Caroline Leavitt, a porta-voz do Trump, compartilhando uma matéria que diz que o Bolsonaro está sendo perseguido pelo judiciário. Titubeando com o Christopher Landau, dizendo que enquanto o pseudo-juiz Alexandre de Moraes permanecer no poder, não há solução para a crise entre os Estados Unidos e o Brasil. Ora, quem fala isso está em processo de enganação ou está enganado. É aquela fase do luto, a negação sobre a qual eu já falei aqui no Paulo Figueiredo Show. Mas, por sorte, os delírios daquela cabecinha do Valdinho não mudam o cenário real e as coisas que estão para acontecer. E eu, já dessa altura do campeonato, eu não deveria estar disputando com jornalistinha da Globo News a discussão do que vai ou não acontecer. Tudo que os caras falaram que não ia acontecer, aconteceu, e tudo que eu falei que ia acontecer, aconteceu. E eu convido vocês para uma reflexão. Vocês de casa podem fazer uma reflexão. Vejam os dois eventos que ocorreram hoje envolvendo justamente o Christopher Landau, o 02, o vice-secretário de Estado americano. Primeiro, ele comentou num post do Jason Miller que era denunciando o caso da Flávia Magalhães, uma americana que teve, já tratamos aqui no Paulo Figueiredo Show do caso dela, que teve um mandado de prisão expedido contra ela por críticas postadas no X a partir do território americano. Respondendo o post do Jason Miller, o Landau escreveu o seguinte, depois a embaixada americana acho que replicou, né? Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o seu descontrolado... Cadê a trilha sonora, Bruno? Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Pô, Christopher Landau, tá ouvindo o funkão do descontrole? É muito gostoso quando as coisas saem do Paulo Figueiredo Show e vão parar no Departamento de Estado. Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o seu descontrolado ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes, antes que destrua completamente a relação que nossos dois grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Em vez de qualquer tentativa de resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos sancionado intensifique ainda mais o seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda flagrantemente política. Os Estados Unidos não permitirão que o ministro Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. O vice-secretário de Estado está dizendo, primeiro, que Moraes é descontrolado, segundo, que a relação dos Estados Unidos com o Brasil está para ser completamente destruída e que eles não vão aceitar isso. Não vão aceitar a censura de pessoas no território americano, como foi o caso da Flávia, como foi o caso do Alan dos Santos, como foi o caso do Constantino, como foi o meu caso, como foi o caso da Ludmilla, como foi o caso do Monarca em um determinado momento. Eu não sei vocês, mas vocês acham que essa fala é titubeante? O Valdo Cruz tem razão? Bom, beleza, vai que você tem um QI mais ou menos de 52, leu o que escreveu Christopher Landau e ainda assim acha que os Estados Unidos vão recuar e retirar a pressão. Tudo bem. Para não deixar dúvida, ele resolveu ser mais claro. Ontem nós trouxemos aqui a reportagem da Mônica Bergamo, que traz a notícia de que os ministros do STF estão dizendo que o Trump vai levar o Bolsonaro à papuda caso aumente as sanções contra eles. Algo que nós dissemos que é uma atitude de terrorista. Hoje, com a notícia do câncer do presidente Bolsonaro, isso se torna ainda mais grave. Eis que Christopher Landau vai ao post da Folha, que obviamente ele recebeu, e no X ele escreve o seguinte no post da matéria. Se essa reportagem for precisa, ela apenas confirma que todo o processo judicial em andamento no Brasil é uma farsa política. Pô, tem como, Celso Villari, tem como procurar o Christopher Landau, dar uma conversada com ele? Esse termo é bom, farsa política, eu não sei onde eu ouvi isso antes, eu acho que eu já ouvi esse termo farsa repetido em algum lugar, só não vi pela defesa do presidente, mas eu acho que o Christopher Landau anda com boas pessoas, tem boas influências, anda com ele também um pouco, ele continua. Aqueles que afirmam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a punição de um réu com base na reação de uma terceira parte à sua decisão. Algo que deveria ser óbvio. Como o presidente Trump e o secretário Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão de forma adequada a esta caça às bruxas política e não serão intimidados por ameaças judiciais. Presta atenção na parte. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essas caças bruxas políticas. Caças bruxas políticas. Outro termo que eu não sei onde é que vocês ouviram antes, mas bom, né? É bom quando alguém fala. Caças bruxas políticas. Farsa. Não tem aqui enorme respeito. Não tem enorme admiração, não tem. Farsa, caça às bruxas política, e nós não seremos intimidados por ameaças judiciais. E aí eu pergunto a vocês no chat. Olha, você pode até dizer que a defesa do presidente Bolsonaro está titubeando, mas os Estados Unidos estão titubeando? Me respondam no chat. Isso parece um país que está titubeando? Não tem ninguém reconsiderando, filho. Não tem ninguém pedindo para diminuir a pressão, não tem ninguém tendo sanções retiradas. Como eu sempre digo, vocês, Valdinho, servos e lacaios do regime, não estão acostumados a lidar com um oponente como Donald Trump. Quando o Trump entra na briga, ou ele vence, ou ele vence.